Aceitar a Cristo é o maior ganho. Filipenses capítulo 3. Concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Nota de rodapé 1. Paulo usa a expressão cão para demonstrar a irracionalidade e ferocidade com que os falsos pregadores se opunham ao verdadeiro evangelho e a gravidade das heresias que ensinavam, cujos resultados podiam ser comparados ao ataque de um cão devorador. Divulgavam uma doutrina semelhante àquela que Paulo combateu nas igrejas da Galácia. Esses falsos mestres distorciam de tal maneira o significado do ritual da circuncisão, que Paulo chama literalmente de mutilação, pois perdera seu principal conceito espiritual e, nas mãos desses falsários, havia sido transformada apenas em um corte inútil do órgão genital masculino. Gálatas 5,15, Gênesis 17,10, Gênesis 21,4, Deuteronômio 10,16, Jeremias 4,4. Porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne, nota de rodapé 2. Por causa do sacrifício de Cristo, os cristãos, como o povo da aliança, a igreja, passaram a considerar a circuncisão o povo com a marca de prosperidade de Deus, tendo, portanto, o direito de herdar as promessas do Senhor. A circuncisão deixou de ser um ritual físico obrigatório e passou a ser um ato voluntário e espiritual, uma decisão de amor. Romanos 2, do versículo 24 ao 29, Colossenses 2, 11, Gálatas 6, 16, 1 Pedro 2, versículo 9, versículo 10, Gálatas 5, do versículo 2 ao 6. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais, nota de rodapé 3. Embora o termo carne, na maioria das vezes em que aparece nas cartas de Paulo, tenha a ver com a natureza humana pecaminosa, aqui se refere a qualquer valor humano, ganho por herança ou esforço, em que o homem não convertido deposita sua fé ou confiança. Os nossos esforços morais, intelectuais ou religiosos são frágeis, como a própria natureza humana. Não podem, portanto, nos salvar, nem mesmo nos aperfeiçoar. Os versículos 4 ao 14 apresentam uma das seções autobiográficas mais importantes das cartas de Paulo. Gálatas 1, do versículo 13 ao 24, 1 Timóteo 1, do versículo 12 ao 16, Atos 22, do versículo 1 ao 21, Atos 26, do versículo 1 ao versículo 23. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu. Nota de rodapé 4. A fé pré-cristã de Paulo estava depositada na sua linhagem puramente judaica, e no seu zelo quanto à obediência da lei e suas normas e detalhamentos farisaicos. A expressão literal hebreu de hebreus quer dizer um filho judeu, nascido de pais judeus. Paulo enfatiza que não era prosélito, gentil que se converte ao judaísmo, mas nascido judeu, circuncidado, ainda bebê, na mais tradicional das tribos judaicas, Benjamim, em cujas fronteiras ficava a cidade santa Jerusalém. Portanto, era um verdadeiro e digno hebreu, no sangue, no idioma, na cultura e no estilo de vida. Gênesis 17, 12, Atos 22, versículo 2 ao 3, Atos 23, versículo 6, Atos 26, versículo 5, Gálatas 1, 14. Perante as exigências da religião judaica, Paulo era irrepreensível, versículo 6. Entretanto, diante do Espírito de Cristo e em seu coração,
ele se reconheceu pecador, Romanos 3:20, Romanos 7, do versículo 7 ao 25. Quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Nota de rodapé 5. O encontro de Cristo com Paulo na estrada de Damasco transformou seu conjunto de valores, sua visão de si mesmo e do mundo. O autossuficiente, arrogante e egocêntrico Saulo foi convertido num servo humilde, amoroso e cristocêntrico. Atos 9, do versículo 3 ao 16, 2 Timóteo 2,15. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Porque decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus, mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela está presente. Nota de rodapé 6. Paulo não está revelando qualquer dúvida sobre sua fé na ressurreição ou na vida eterna, como Cristo após a morte do corpo, mas, sim, reforçando sua intensa dedicação e expectativa. Não significa que, ao crermos em Cristo, ainda tenhamos que obrigatoriamente realizar boas obras e contar com o julgamento benevolente de Deus no último dia. Paulo está afirmando que, seja qual for a forma em que se dê a ressurreição dos que dormem em Cristo, ele certamente estará lá, assim como todos os cristãos sinceros. Daniel 12:2, João 5:29, Atos 24:15, 1 Coríntios 15:23, 1 Tessalonicenses 4:16. Correndo em direção ao alvo, não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não peço que eu mesmo já o tenha conquistado, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esqueço-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Nota de rodapé 7. Paulo compreendia bem o quanto os gregos valorizavam a performance intelectual e física dos seres humanos. Os discursos, as artes e os esportes revelavam para os gregos a própria divindade misturada à alma humana. O vencedor das corridas gregas recebia uma grinalda de folhas em sinal de divindade e, muitas vezes, um alto valor em dinheiro. Paulo faz uma analogia com o grande prêmio dos cristãos, a glória da salvação eterna não conquistada por esforço ou capacidade, mas por meio da graça de Deus através do sacrifício de Cristo. 1 Coríntios 9, versículo 24 a 27, 1 Timóteo 6, 12, 2 Timóteo 4, versículo 7, versículo 8, Mateus 24, 13, Hebreus 12. As maiores aspirações do apóstolo Paulo não estavam nesta vida, ou em qualquer valor da terra, mas no céu, porque é ali que Cristo está. Colossenses 3, versículo 1, versículo 2. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Nota de rodapé 8. A expressão grega original teleioi, que significa aperfeiçoado ou desenvolvido de acordo com um ato padrão,
aponta para a maturidade daquele que, com os olhos fixos em Cristo, nosso objetivo principal, esperam ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25, 21. O cristão teleioi é o crente em Cristo que fez progresso razoável no crescimento e na maturidade espiritual. 1 Coríntios 2, 6. 1 Coríntios 3, versículo 1 ao 13, Hebreus 5, 14. Os cristãos não devem se entregar às discussões teológicas acirradas, especialmente sobre detalhes da fé. O mais sábio é deixar que o Espírito Santo venha esclarecer todas as coisas a cada um. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Nota de rodapé 9. Cada cristão deve viver segundo o que já aprendeu e experimentou do Senhor. Em um mundo onde a fome por informação parece insaciável, essa exortação de Paulo é um alerta para que os crentes procurem fazer mais o que já sabem ser a vontade de Deus do que se entregarem a uma busca insana por descobrir a vontade de Deus para cada detalhe, presente e futuro, de suas vidas pessoais. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Nota de rodapé 10. Esse é o princípio do discipulado cristão, em que Cristo é o nosso mentor e exemplo maior, seguido por Paulo, os apóstolos e todos cuja vida espelha a ação livre e saudável do Espírito Santo. O estilo de vida seguido pelos cristãos deve ser um exemplo que vale a pena ser seguido pelo mundo. Esse é o mais eficaz método de evangelização em massa de todos os tempos. O crescimento exponencial dos crentes a partir do discipulado bíblico, sincero e dedicado, um a um. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Nota de rodapé 11. Na época de Paulo já havia os chamados cristãos nominais. Pessoas que se dizem cristãs, mas suas práticas diárias demonstram nitidamente o contrário. Paulo se refere a dois tipos bem definidos: os judaizantes, legalistas desprovidos de amor cristão, mas apegados às leis do que ao Deus das leis. Versículo 2. E os antinomistas, um outro extremo, libertinos, para os quais tudo é permitido. Versículo 19. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Nota de rodapé 12. Cristo tem poder absoluto sobre o universo por toda a eternidade. Deus Pai lhe outorgou esse poder e o ressuscitou glorificado, mediante a sua obediência até a morte de cruz. Mateus 28, 18, 1 Coríntios 15, 27, Efésios capítulo 1, do versículo 20 ao 22. Mediante o Espírito Santo ressuscitará também os nossos corpos mortais, sujeitos às fraquezas, à corrupção, à completa deterioração física e à eterna separação de Deus, morte e inferno por causa do pecado. Romanos 8, do versículo 10 ao 23, 1 Coríntios 6, 14, 1 Coríntios 15, do versículo 42 ao 53. O corpo ressurreto, espiritual e glorioso, já recebido por Cristo, que é a primícia, de modo semelhante será representado aos cristãos sinceros na futura colheita da ressurreição. 1 Coríntios 15, do versículo 20 ao 49. Só lhe dou glória, fé e tulipas para todo mundo e tenha um ótimo dia. Deus é bom.